Sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio do quadro Refazendo o Prato. Neste quadro eu mostro as melhores e as piores alternativas para tratar a diabetes tipo 2 e a obesidade. Eu sou Alê Assunção e o assunto de hoje é açúcar. Se eu te falar açúcar, o que vem na cabeça? Aquele branquinho que fica em cima da mesa para adoçar o café, não é verdade? Porém, este não é o único. E no episódio de hoje eu vou te mostrar 5 tipos de açúcar. Quimicamente falando, o açúcar pode ser um monossacarídeo, ou seja, com uma única molécula, ou um disacarídeo, que vai possuir duas moléculas. E ele pode ser natural, ou então adicionado a produtos processados. Vamos começar com os monossacarídeos. A glicose é a mais conhecida, a mais famosa, a mais divulgada por aí. Mas calma, ela tem um outro nome. Se você ler em algum rótulo de algum alimento que você comprar no supermercado e lá atrás, na tabela nutricional, estiver escrito dextrose, significa que é glicose. É a mesma coisa. São nomes diferentes para a mesma coisa. Então, esse é o primeiro aviso. Cuidado. Talvez não esteja escrito açúcar ou glicose, mas está escrito dextrose. A glicose é a fonte mais utilizada de energia pelo nosso corpo. Ela é encontrada onde? Frutas, alguns vegetais, no milho, no pão, por exemplo. Frutose é conhecida por ser o açúcar das frutas. Isso porque ela é encontrada em abundância nas frutas. E, ao contrário da glicose, o nosso corpo não pode utilizar a frutose como energia. O nosso corpo não metaboliza a frutose para ser usada como energia. Ela tem outras funções e mais para frente você vai descobrir quais são. Vamos falar agora sobre os disacarídeos, ou seja, que possuem duas moléculas. Sacarose é o primeiro disacarídeo, ou seja, possui duas moléculas, uma de glicose e uma de frutose. A sacarose, ela, em sua forma completa, total, não pode ser usada pelo nosso corpo. Então, o nosso organismo começa a quebrar, a separar as moléculas para poder usar. Esse processo começa na boca. As enzimas em nossa boca começam esse processo de separar a molécula de glicose e a molécula de frutose. As moléculas saem da boca, continuam no nosso sistema digestivo, entram no estômago e lá o ácido dá, digamos, mais uma refinada nelas para continuar a separação. Porém, a absorção se dá apenas no intestino delgado. A enzima sacarase, que fica na parede do duodeno, completa essa separação da frutose e da glicose. E a partir dessa separação, sim, elas podem ser absorvidas, a glicose vai para a corrente sanguínea e a frutose depois vai para o fígado. O açúcar de mesa, por exemplo, é o que? É sacarose. 50% do açúcar branco, esse que tem na sua mesa, a metade é glicose e a outra metade é frutose. Isso implica em algumas coisas. Por exemplo, a glicose que está nesse açúcar vai estimular o nível de açúcar no sangue, vai subir, vai estimular a insulina. A insulina estoca essa glicose, armazena a gordura e bloqueia a queima de gordura. Por outro lado, a frutose, ela age no fígado. Ela é metabolizada no nosso fígado, incentivando a resistência à insulina. Como isso acontece? É um assunto importante, extenso, que possui vários detalhes e nós vamos conversar em um episódio específico apenas para tratar da frutose, fígado e resistência à insulina, certo? Isso quer dizer o seguinte, que esse açúcar que você usa para adoçar o café ou para fazer receitas, bolos, além dele incentivar o ganho de peso, ele incentiva também a resistência à insulina, ou seja, ele é duplamente tóxico. Lactose, composta por uma molécula de glicose e uma de galactose, que é um outro monossacarídeo. É encontrado principalmente aonde? Nos laticínios, leite, queijo, iogurte, ricota, etc. Maltose, duas moléculas de glicose. Guarda bem, duas moléculas de glicose. Quando a maltose entra no nosso organismo, quando ela entra no nosso sistema digestivo, ela é quebrada, ela vira um amido. O amido é uma cadeia, são moléculas de glicose. E onde se encontra a maltose? Batata, milho, cerveja e pães. Vale a pena ressaltar aqui sobre a maltose.
são 2 moléculas de glicose ao entrarem no corpo. Isso significa que, quando ela é digerida, a glicose no sangue vai subir muito rápido, mesmo que o alimento não seja doce. Então, presta atenção. Então, esses são os 5 mais conhecidos, mais consumidos por aí, mas eu diria que esses 5 não fazem parte nem de 10% de todos os tipos de açúcar existentes. Você não ouviu errado. Esses 5 tipos de açúcar não são nem 10% do total. Em breve, nos próximos episódios, você vai ficar sabendo de todos os nomes do açúcar. Você vai ficar boquiaberto da quantidade de açúcar que existem. O açúcar natural é mais saudável? Muita gente acha que, por ser o açúcar natural, que ele é mais saudável, que faz bem. Ser natural não significa que seja melhor. Significa que ele é menos processado. O mais correto seria dizer que é menos ruim. Que ele causa menos danos? Talvez. Por exemplo, o açúcar de coco. O açúcar de coco é entre 70% e 80% de sacarose, ou seja, glicose mais frutose. O agave, 60% de frutose. Tem ainda o açúcar demerara, açúcar mascavo, açúcar cristal, refinado. Não importa. Açúcar é açúcar. Não se engane, não caia nesse papo de que o açúcar é natural, então ele faz bem. Não. Talvez ele seja menos perigoso. Só porque ele é menos processado não significa que ele não vai causar danos, doenças no seu corpo. Não caia nesse golpe. O que acontece com a saúde do nosso corpo quando consumimos açúcar? Que o açúcar causa diversas doenças, isso não tem discussão, principalmente quando consumido com frequência e em grandes quantidades. Por aumentar rápido a glicose e ser absorvido rápido no sangue, a glicose foi sempre vista como a grande vilã, principalmente quem tem diabetes tipo 2. Porém, a longo prazo, pesquisas e estudos já mostraram que, a longo prazo, a frutose causa mais danos, mais prejuízos do que a glicose. Ela é absorvida mais lentamente na corrente sanguínea, sim, isso é verdade. Por não ser utilizada como fonte de energia pelo nosso corpo, ela vai parar no fígado. Seu metabolismo se dá no fígado e lá ela começa os seus estragos. No fígado, ela pode ser convertida em glicogênio. Glicogênio são moléculas de açúcar armazenadas. Nós temos um armazenamento de glicogênio no fígado e nos músculos. Esse glicogênio é usado para quando a gente precisa de ingestão de glicose rápida no sangue, a gente usa esses estoques. Então, a frutose pode ser convertida em glicogênio. Porém, se o consumo for diário, for frequente, essa frutose em excesso poderá ser convertida em triglicerídeos. Triglicerídeos são moléculas de gordura, contribuindo para a resistência à insulina, o ganho de peso, gordura no fígado, ou fígado gorduroso, como você conhece, ou então o fígado gorduroso não alcoólico. Os problemas de saúde que o açúcar causa no nosso corpo começam na boca. Por exemplo, doença nas gengivas e nas cáries, mesmo a mídia tentando nos mostrar o contrário. Problemas intestinais, o açúcar causa inflamações intestinais, síndrome do intestino irritado, altera a microbiota intestinal, as bactérias do intestino são afetadas pelo excesso de glicose, disfunções metabólicas. O açúcar vai diminuir a produção do HDL. HDL é o conhecido por aí por ser o colesterol bom, e aumentar a produção do LDL, que é divulgado por aí por ser o colesterol ruim. Vamos ver então se estas informações são realmente verdadeiras, se fazem sentido. Vamos começar por este estudo aqui. Efeitos metabólicos da frutose na dieta em pacientes com diabetes. Nesse estudo, foi um estudo pequeno, é verdade, participaram 18 pessoas, 6 com diabetes tipo 1 e 12 com diabetes tipo 2. Este estudo durou 28 dias. Eles foram divididos em 2 grupos. Em um, a dieta consistiu de 20% total da energia veio da frutose, e na outra, apenas 3% ou menos veio da frutose. E o que aconteceu?
No dia 28, então no último dia, o nível de glicose estava 12,5% mais baixo no grupo que comeu mais frutose, do que amido. E olha só, e o que mais? O nível de colesterol e LDL, ambos foram maiores no grupo de frutose, 6,9% e 10,9%. O colesterol estava 6,9% mais alto e o LDL 10,9% mais alto. Ali embaixo, as pessoas com diabetes tipo 1 experimentaram significativamente mais episódios de hipoglicemia enquanto fizeram a alimentação com mais frutose. As pessoas com diabetes tipo 1 que comeram mais frutose tiveram mais episódios de hipoglicemia. Olha a conclusão. A dieta alta em frutose pode resultar na redução de glicemia em pacientes com diabetes, mas aumenta o colesterol e o LDL. Então, mas por que talvez as pessoas fiquem felizes, né, por saber que a glicemia baixa? Sim, 12,5% mais baixa. Mas por que isso? Como eu falei, a frutose, ela não estimula a insulina. O serviço dela, os trabalhos dela é no fígado, nos triglicerídeos e colesterol. É por isso, se a pessoa comeu menos amido, menos glicose e mais frutose, o nível de glicose vai estar mais baixo. Não tem novidade nisso, na verdade. Então foi por isso. Então, comer mais frutose, sim, vai diminuir a glicose no sangue, mas vai aumentar o LDL. Segundo o estudo, efeitos agudos da frutose nos níveis de gordura pós-prandial, ou seja, após as refeições, em pessoas com diabetes e não diabéticos. Um estudo pequeno também, participaram dele 6 pessoas com diabetes e 6 pessoas sem diabetes, participaram do estudo. Eles foram divididos em 2 grupos de alimentação. No primeiro grupo, o primeiro estilo alimentar, 1 grama de gordura por quilo e 0,75 gramas de frutose por quilo. O segundo grupo alimentar recebeu 0,75 gramas de amido para cada quilo corporal. Em ambos os grupos, o nível de glicose e insulina subiram mais após comerem os amidos do que o consumo de frutose. Isso após 1 e 2 horas que foram feitos os exames. Porém, os níveis de triglicerídeos subiram mais devagar. Eles demoram mais a subir no sangue quando comiam frutose. Porém, eles permaneceram em níveis mais altos até 4 a 6 horas depois de comer. Ou seja, olha só, quem consumiu frutose, os níveis de triglicerídeos demoraram mais para subir. Os níveis subiram mais devagar no sangue, porém, eles ficaram mais altos, mais elevados por mais tempo do que o grupo que comeu amido. Por que isso? Como eu falei, a mesma explicação. A frutose trabalha com os níveis de gordura, nos triglicerídeos, no LDL. Ela faz esses níveis ficarem mais elevados no sangue. Somando esses 2 fatores, a diminuição do HDL e o aumento do LDL, se somar com os triglicerídeos elevados, os riscos de doenças metabólicas aumentam muito, pois esses fatores são marcadores sanguíneos, marcadores da nossa saúde. Além disso, vai aumentar, claro, o nível de glicose no sangue e também a pressão sanguínea. Mas fique atento, abra bem os olhos, porque a mídia vai tentar empurrar para você dizendo que o açúcar não causa, por exemplo, diabetes. Não acredite em tudo que você lê por aí. Não acredite só porque saiu em algum site grande de notícia, alguma revista ou jornal. Não significa que seja verdade. Em que estudos e pesquisas esses dados foram baseados? Tem evidência científica comprovando por A mais B que causa ou não causa a diabetes? É algo para se ter em mente, certo? Então não acredite em tudo que sai por aí.
deficiência em cromo. Já conversamos sobre o cromo aqui no canal. Qualquer dúvida, eu vou deixar o link para você assistir ele aqui abaixo depois, mas eu vou dar um resumo. Qual a importância do cromo para quem tem diabetes tipo 2? Porque ele ajuda no metabolismo da glicose e a controlar a pressão sanguínea. São dois fatores extremamente importantes, você concorda? Um dos componentes do cromo age direto nos sinais, nos receptores de insulina, melhorando os sinais de envio e recebimento do hormônio. Se o nível de cromo no nosso organismo, no nosso corpo, está saudável, a sensibilidade à insulina vai estar ajustada. Se o corpo tem deficiência no mineral, os sinais de envio e recebimento da insulina vão ficar prejudicados. Diminui os níveis de vitamina E. A vitamina E é importante para o nosso corpo. Ela participa de diversos processos. Ela é importante, por exemplo, para a nossa pele, para o nosso sangue, para os nossos olhos e para a saúde do nosso cérebro. Inclusive, existem estudos que já comprovaram a eficiência, os benefícios no tratamento de Alzheimer com suplemento de vitamina E. Então, é uma vitamina extremamente importante. E o excesso do consumo de açúcar pode causar deficiência em vitamina E. O açúcar interfere na absorção do cálcio e magnésio. Esses são dois minerais bem importantes, principalmente para quem tem diabetes tipo 2. Este assunto nós já conversamos algumas vezes aqui no canal também. Eu vou deixar os links para você assistir depois, mas tenha em mente o seguinte: o magnésio ele ajuda no metabolismo da glicose e a regular os níveis de insulina. Ou seja, ter deficiência em magnésio significa piorar a diabetes tipo 2. E o que o açúcar faz? Causa deficiência em magnésio. Gordura abdominal, eu não sei nem se precisa de alguma explicação, mas comer açúcar sim, causa ganho de peso, principalmente na região do abdômen, da barriga. Hipoglicemia reativa. Oi? Como é que é? Hipoglicemia? Comer açúcar causa hipoglicemia? Pronto, agora sim o Ale está fora das ideias. Como é que comer açúcar vai causar hipoglicemia? Antes de você fechar o vídeo e achar que estou falando besteira, respira fundo e continua comigo. Hipoglicemia reativa pode acontecer após uma refeição rica em açúcar. Como isso acontece? Olha só. Hipoglicemia é quando o nível de açúcar no sangue fica muito baixo, certo? Então tá, continua comigo mais um pouquinho. A hipoglicemia reativa acontece geralmente em pessoas com diabetes, mas pode acontecer também em pessoas normais, mas principalmente em pessoas que estão acima do peso ou que fizeram cirurgia bypass. Se a pessoa fizer uma refeição com muita glicose, com muito açúcar, o pâncreas será forçado a liberar muita insulina para poder lidar com essa glicose. Ele precisa tirar essa glicose dali. Porém, não é só isso. A pessoa vai tomar ainda medicamentos ou ainda, para piorar ainda mais, vai injetar insulina. Mas isso não é tudo. Porém, mesmo depois da glicose ser normalizada no sangue, o pâncreas continua liberando insulina. Isso vai causar a hipoglicemia reativa, porque o nível de açúcar vai cair muito. E agora, fez sentido para você ou ainda acha que eu tô maluco? Aumento de ácido úrico. Este fator pode pôr na conta da frutose. Sim, a frutose aumenta os níveis de ácido úrico no corpo. Mais um problema, ou melhor, 2 ou 3, vamos lá. Desregula a fome e a saciedade no nosso organismo. Como isso acontece? Este assunto eu também já abordei aqui no canal. Mas como acontece isso? Por que comer açúcar prejudica a fome e a saciedade em nosso corpo? Frutose na dieta reduz a circulação de insulina e leptina, fragiliza a supressão pós-prandial da grelina e aumenta os triglicerídeos em mulheres. Este é o título desta pesquisa que nós vamos ver agora. Esse estudo durou
2 dias. Com 12 mulheres, elas receberam 3 refeições por dia, contendo 55% do total das calorias de carboidratos, 30% de gordura e 15% de proteína. Além disso, 30% das calorias de bebidas doces adocicadas com frutose ou com glicose. Elas participaram então durante 2 dias e a cada 30 e 60 minutos foram feitos os exames para verificar o que estava acontecendo. O consumo de refeições altas, ricas em frutose, produziu uma rápida e prolongada elevação nos triglicerídeos. As mulheres que fizeram alimentação com as bebidas ricas em frutose tiveram menos respostas de insulina, tiveram menos respostas da leptina e a grelina ficou elevada. O que isso quer dizer em si? Porque a frutose, como ela não ativa a insulina não pode acionar a leptina. A leptina é o hormônio da saciedade. Se o hormônio da saciedade não foi ativo, ele não consegue acionar o hormônio da fome, que é o hormônio da grelina. Ou seja, o hormônio da fome ficou alto, ficou elevado. Então, essas mulheres, elas não sabiam se estavam com fome ou se estavam satisfeitas. Então, continuavam comendo. Com isso, o aumento de calorias, com certeza, é óbvio que aumentou, certo? Fazendo isso a longo prazo, pode contribuir, além do ganho de peso, para a obesidade. Este é o sistema por trás. A frutose, por não acionar a insulina não consegue acionar a leptina, que é o hormônio da saciedade. Com isso, o hormônio da fome, que é a grelina, vai permanecer alto. E o corpo não vai saber se está com fome ainda ou se está satisfeito. Acontece, na verdade, um fenômeno, desencadeia um fenômeno de efeito cascata. Começa com o corpo não sinalizando a insulina, não conseguindo ativar a insulina. Ela não consegue acionar a grelina. Grelina é o hormônio da fome. Com isso, a grelina não consegue acionar a leptina, que é o hormônio da saciedade. O resultado disso tudo aí é que o corpo perde o controle, perde a noção. Ele não sabe mais se está com fome, se está satisfeito. Continua comendo, comendo, comendo. Isso vai desencadear um ciclo doentio imenso. O resultado é a piora da resistência à insulina, o ganho de peso e o aumento das chances de desenvolver inúmeras outras doenças, como por exemplo a diabetes e a obesidade. E todos esses problemas, essas doenças, foram apenas alguns. Eu só passei por cima e não entrei a fundo em nenhum deles, tá? Mas é só para você começar a entender o poder que o açúcar tem na nossa saúde, o poder de destruição que ele tem no nosso corpo. Consumo recomendado. As diretrizes alimentares brasileiras seguem a recomendação das diretrizes americanas, que é de 50 gramas ou 12 colheres de chá por dia. Isso é o recomendado. Contudo, cada brasileiro consome, em média, 80 gramas de açúcar por dia. Em um ano, significa 30 quilos de açúcar. Você consegue imaginar comendo 30 quilos de açúcar? Pois é essa a média de consumo de cada brasileiro. Se a população está comendo tanto açúcar assim, como é que não sabem por que estão doentes e obesos? Da onde que vem esses índices de doenças metabólicas, de obesidade, de diabetes? Como é que ninguém sabe? Estão comendo 30 quilos de açúcar. Não faz sentido essa reclamação, essa indignação aí, não faz sentido. Mas nem se alarme ainda, porque eu nem vou entrar no assunto da quantidade que nós precisamos de açúcar, de glicose no sangue. Eu vou deixar para um próximo episódio,
completinho só sobre os níveis de glicose no sangue. Se eu falar agora, você vai se assustar demais. Já a Organização Mundial de Saúde indica que menos de 10% das calorias totais do dia sejam de açúcar adicionado, se possível 5%. Mas tem uma coisa, presta atenção, eu falei do açúcar adicionado, ou seja, refrigerantes e o açúcar de mesa, por exemplo. Essas recomendações são para açúcares adicionados, elas não falam nada sobre o açúcar natural, por exemplo, o do suco das frutas. Açúcar adicionado, todo mundo já entendeu que é preciso diminuir os níveis de açúcar, certo? Porque ele faz mal para a doença, beleza. Mas pouquíssimas pessoas se dão conta nos açúcares escondidos nos alimentos. O que eu quero dizer com isso? Faz um teste. Vai na cozinha e pega uma embalagem de molho de tomate. Vira e olha o rótulo. Olha a tabela nutricional. Agora me diga por que tem açúcar ali. Com o que se faz um molho de tomate? Eu não sei como você faz, mas geralmente é o que? Tomate, cebola, alho, sal, alguns temperinhos. Mas açúcar? Por que tem açúcar no molho de tomate? Me responda. Outro alimento, iogurte natural. Deveria ser o que? Rico em gordura. Mas se tu olhar o rótulo, a tabela nutricional está cheio de açúcar. O que mais? Cereal matinal. Nossa, eu não sei se existe alguma coisa além de açúcar nisso aí. Isso aí não dá para considerar alimento. Não dá. Granola, puro açúcar. Mesmo esses produtos que dizem zero açúcar, açúcar não adicionado, muito cuidado. O açúcar não possui apenas um nome. Aqui eu já te falei 5. E te falei também que esses 5 não são nem 10%. Cuidado com essas embalagens que dizem zero açúcar. A chance delas realmente terem açúcar é muito grande. Vício no açúcar. Muitas pessoas eu sei que falam que tem vício no açúcar. Meu Deus, se eu comer um docinho eu não consigo parar de comer. Por que isso acontece? O que leva essas pessoas a comerem tanto açúcar em tão pouco tempo e não pararem? Por que acontece isso? Isso se deve principalmente ao fato do sabor agradável e viciante, claro. Mas o que mais? O que pode explicar isso aí? Neste ponto, você pode colocar a culpa na frutose, porque ela é mais doce e saborosa que a glicose. A dopamina é um neurotransmissor que é responsável pelo setor, pela sensação de recompensa e prazer no nosso cérebro. O açúcar ativa a dopamina. Ele ativa áreas do nosso cérebro que são responsáveis pelo prazer e pela recompensa. Ou seja, se eu como um alimento e ele me dá prazer, é natural que eu queira mais esse alimento. Isso é que o açúcar faz. E você sabia também que, eu até acho que você já ouviu falar por aí, que o açúcar é mais viciante ou vicia tanto quanto algumas drogas, por exemplo a cocaína. Por quê? Porque o açúcar é capaz de ativar no nosso cérebro as mesmas áreas que a cocaína ativa. Essa sensação de prazer, de recompensa, são as mesmas áreas tanto para o açúcar quanto para a cocaína. Será que isso é verdade? Talvez você esteja achando que é besteira, que isso não é verdade. Será? Vamos dar uma olhadinha. Caso você seja novo, que esse seja o primeiro vídeo que você esteja me assistindo, eu vou reforçar, tá? As informações que eu trago aqui são fruto de estudos e pesquisas de médicos e cientistas, pesquisadores, que já testaram e comprovaram ou não se uma teoria tem fundamento, se ela foi testada e comprovada na prática ou não. Tendo isso em vista, olha alguns estudos. Eu nem vou entrar a fundo aqui, porque senão o episódio vai ficar muito longo. Então, dá uma olhadinha nesses estudos. Não
não é brincadeira. O açúcar vicia e causa doenças. O que acontece se você não comer açúcar por 2 semanas? Tendo em vista a grande lista de problemas de doenças que o açúcar causa, se você não comer, os benefícios serão muito bons, serão grandes também. Mas aqui nesse episódio eu vou citar apenas 3. Vamos lá. Primeiro, o desejo pelo açúcar vai diminuir. Se comer açúcar causa mais desejo por comer açúcar, como eu falei antes, se você não comer, essa vontade vai diminuir. Segundo benefício, eliminação de água e gordura do corpo. Nas primeiras semanas, principalmente, a água, os líquidos retidos no organismo serão eliminados. A pessoa vai emagrecer bem rápido. Mas esse emagrecimento, primeiro é o líquido em excesso e depois começa a liberar gordura. Terceiro benefício, diminuição na fome. Lembra do problema da leptina, grelina e insulina? Então, o açúcar que desencadeia todo esse problema e mantém a pessoa no estado de fome eterna será eliminado. A consequência é que esses hormônios serão ajustados, vão começar a trabalhar da maneira correta, o mecanismo vai funcionar e as células serão capazes de ser alimentadas com nutrientes. Não vai mais ser glicose, açúcar, lixo, vai ser nutrientes. Isso é de extrema importância. Tem mais coisa para falar sobre açúcar? Com certeza, tem muito, mas esse é um vídeo introdutório sobre o açúcar. Então, foi só para começar a deixar claro, a esclarecer as coisas na sua mente, como o açúcar faz mal. Quais as quantidades de problemas que ele pode causar. Vamos ao resumo do vídeo. O que nós vimos neste vídeo? O que é açúcar? Os 5 diferentes nomes para o açúcar, as doenças que o açúcar causa, a quantidade indicada e a quantidade que realmente nós consumimos de açúcar por dia e por ano. Vimos também que o açúcar está adicionado a tudo, a todos os alimentos processados. Ele vicia tanto quanto a cocaína e outras drogas. E vimos também, por último, o que acontece se a gente deixar de comer o açúcar por 2 semanas. Muito obrigado pela sua atenção, por ter me acompanhado neste segundo episódio da série Refazendo o Prato. Espero que tenha gostado. Se você ficou com dúvidas, digita nos comentários aqui abaixo para ficar sabendo o que tipo mais de conteúdo vocês querem saber. Além disso, os conteúdos que eu citei aqui vão estar com os links aqui abaixo. E, além disso, no primeiro comentário tem uma surpresa para você. Chega lá e confere. Forte abraço e até o próximo conteúdo.